Me lembra todo o meu passado, eu diria assim, praticamente 98%, né, foi dentro do Esporte Clube Internacional. O que vem primeiro pra ti, o Inter ou o futebol? E o teu amor pelo Inter tá no DNA, né, Nani? Eu saí do hospital com o tip-top do Inter, né? Então meio que não tinha opção na minha casa. Não virei uma jornalista identificada, né? Eu já era identificada e virei jornalista. Entrei na escolinha da Duda quando eu tinha 5 anos, né? Então, desde ter dormido, eu diria assim, numa cancha de bocha, né? Foi Te marcou a cancha de bocha. Ah, com certeza. E foi até dormir no Hotel 6 Estrelas em Tóquio, na Olimpíada, comandando uma seleção brasileira. Pô, é uma luta de mais de 30 anos dentro do futebol feminino. Eu acho que isso tem muito a ver com a gente que trabalha com isso, a gente precisar provar muito mais que a gente é capaz do que os homens precisam provar. Então, eu acho que a gente estuda o dobro. Quando eu era menor, né, que meu pai me levava, eu queria ir no banheiro, por exemplo, ele ia junto comigo, né? Hoje eu vou no estádio sozinha, né? Já vi ele chorar, o Inter ser rebaixado, assim, no estádio de eu chorar vendo ele chorando. E aquele gol que o Pelé não fez, eu fiz. Foi uma das primeiras atletas a ir pra Europa, né? Fiz 5 gols naquele Grenal. Começou a te chamar. E a torcida começou a gritar, Duda. Tipo assim, o Beira-Rio inteiro. O Colorado, ele sabe que ele vai entrar ali e ele vai ouvir de Inter. Né? A gente não vai estar falando, sei lá, do Flamengo. A gente vai estar falando do Inter. Pô, nem com gás de pimenta tu larga o microfone e passa a bola, mano. Deixa de ser fominha, às vezes a gente ainda assiste esse vídeo lá na rádio pra dar risada. O que nós vamos fazer pra melhorar o nosso time? Presença Colorado, uma resenha pro torcedor colorado. Salve, galera! Começando mais um Presença Colorada e hoje, muito especial, estamos aqui num estúdio chiquérrimo da Fábrica do Futuro. Um abraço para toda a galera da Bisturi que faz esse projeto junto com a gente com tanto carinho. Um projeto que não é meu, é de todos os colorados, de todo mundo que participa aqui. Eu digo que, até por vir de uma comunidade, todos os convidados fazem parte justamente dessa comunidade do Presença, assim. Então eu queria primeiro agradecer o carinho, né, a adesão de todo mundo nas redes sociais. É um projeto novo e que já está tendo uma repercussão assim tão bacana. Então, muito obrigado. É um projeto para resgatar a memória do Esporte Clube Internacional. Então, para a gente falar só de coisas boas, de coisas positivas. E hoje é super especial. Mas antes de eu anunciar os meus convidados ou convidadas, já porque hoje a gente caprichou, né? Eu queria pedir que justamente para a gente fazer esse projeto com tanto carinho, com tanta paixão, que todo mundo compartilhe, que todo mundo siga o canal do YouTube. A gente também tá no Twitter e no TikTok, no @Presença Colorada, e no Face e no Twitter com @PresColorado. Então lá ativa o sininho, nos ajuda, comenta com os amigos, porque quanto mais a gente conseguir mostrar a paixão do Esporte Clube Internacional, a gente vai estar valorizando a nossa história, a nossa tradição e, obviamente, o nosso amor. Então, gente, hoje, aqui no Estúdio Black da Fábrica do Futuro, com muito orgulho, a gente caprichou hoje porque o futebol precisa de equidade. O futebol precisa dar valor, precisa dar voz cada vez mais para todos, para que a gente seja o mais plural possível. E hoje a gente tem aqui 2 referências coloradas femininas. Então, Duda Luizelli, Nani Chemelo, muito obrigado, sejam bem-vindas, é uma honra e quero dizer que o trabalho que a gente está fazendo aqui, esse projeto é um projeto a ser compartilhado, assim, então eu sei que vocês têm muito a contribuir para esse debate. A gente quer falar justamente muito mais dos bastidores de vocês, desse amor com o Inter, e não para a gente estar só falando do futebol, como normalmente nós 3 vivemos o dia a dia. Então, sejam bem-vindas, é uma honra e um prazer para mim poder te ter aqui, Duda, e poder te ter aqui, Nani. Bem, para mim é um prazer igual, né? Eu acho que a gente sempre poder estar falando de futebol feminino, tá inserindo as mulheres dentro desse meio, afinal de contas, a gente é metade do universo, né? E eu acho que é um prazer e a gente está sempre aberto, né, a novos projetos, não só dentro do futebol feminino, mas quando a gente fala de futebol em geral. Então, a gente está pronta aí para responder todas as dúvidas. E
sempre falar com os colorados, né? Eu diria que é algo que me emociona, né? Porque me lembra todo o meu passado, eu diria assim, praticamente 98%, né? Foi dentro do Esporte Clube Internacional. O que vem primeiro pra ti, o Inter ou o futebol? Pois é, uma pergunta bem difícil. Pra ti que foi atleta e tão identificada com o Esporte Clube Internacional. Eu diria que eu acho que o Inter hoje está na frente do futebol, porque querendo ou não, quando a gente lembra do nosso passado, ele, quando eu abri o olho, no meu Moisés eu tinha a bola do Figueroa, que na época era extremamente famosa, né? E meu professor era o Valdomiro, então, poxa vida. Foi vizinha do Valdomiro? Eu era vizinha do Valdomiro, então ali eu aprendi. Na infância. Ali eu aprendi a gostar do Inter, a gostar do futebol. Tanto meu pai quanto a minha mãe, né? A gente era vizinho de porta. Então a nossa vida era dentro do Beira-Rio, E foi né? preponderante a tua questão geográfica em relação à escolha do Inter ou já vem de família? Como é que é essa relação? Também vem de família, desde o meu avô, meu pai, né? Mas com certeza foi extremamente influenciada pelo Valdomiro, porque ele não tinha filho na época, e as segundas-feiras, que era o dia de folga dele, só dava nós no corredor, batendo bola, e sempre que dava eu ia ao Beira-Rio, né, brincar com ele, entrava em campo com ele. E tu sabe que o Benítez esteve aqui conosco, ele falou um negócio muito interessante que hoje não existe mais no futebol, que é justamente nos dias de folga, que eles parece que tinham uma espécie de confraria naquela época. Então, cada vez eles se reuniam num apartamento. Então, tu deve ter pego uma dessas reuniões ali, né? De juntar a boleirada toda do Inter ali no apartamento do Valdomiro, né? Com certeza. E eu tenho fotos desses momentos ali, junto com, se eu não me engano, era Cláudio Omiro, Lula, Carpegiani. Enfim, eu tenho fotos de família, eu sentadinha no colo dele, assim, ele tocando pandeiro lá, enfim. Eles brincando, churrasco, enfim, né? Então, a gente fazia parte da família, né? Na verdade. E o teu amor pelo Inter tá no DNA, né, Nani? Porque tu foi muito cedo com os teus avós, né? Os teus avós que fizeram questão de te levar. Conta um pouquinho dessa paixão, dessa relação desde a infância, assim, de daqui a pouco nem entender o que era o futebol, mas já tá respirando o Beira-Rio. Primeiro, agradecer o convite, né? Falar que tô muito feliz de estar aqui. Já estava acompanhando o projeto, adorei. Todos os episódios que eu assisti, eu adorei, né? Ainda mais com a Duda aqui do meu lado, né? Que é uma referência para mim aí. Mas, sim, o amor pelo Inter... Assim, eu saí do hospital com o tip-top do Inter, né? Então, meio que não tinha opção na minha casa. Eu não me lembro de quando eu comecei a ir no Beira-Rio, porque eu comecei a ir desde a barriga da minha mãe. Então, eu com 6 meses estava no Beira-Rio. Então, pra mim, é algo muito enraizado, assim, sabe? Não tem outra coisa. Faz parte da minha vida inteira, com toda a minha família. Não tem ninguém que seja gremista na minha família. É todo mundo colorado. Né? O mais próximo, assim, gremista que teve foi a minha bisavó, que, né, então não ia nos jogos, não tinha muita presença, assim, né, em relação ao futebol. Então, pra mim, é todo mundo Inter, a família toda é Inter, todo mundo é sócio até hoje. Isso reflete muito a tua postura nas redes sociais e como comunicadora, né? Porque às vezes tem colorados identificados, que eu não tô dizendo que não são apaixonados pelo Inter, mas que às vezes forçam a barra, que tem um personagem mais caricato. No teu caso é muito natural, tu tem muito... É o teu feeling em relação ao Inter, é a tua cultura, o que tu vivenciou ao longo do teu desenvolvimento como ser humano, né? Com certeza, assim, até eu, na verdade, eu não virei uma jornalista identificada, né? Eu já era identificada e virei jornalista. Perfeito. Né? Foi totalmente ao contrário, assim. Eu comecei a fazer algumas lives sobre o Inter com o Jairo Vink e nunca pensei que eu ia querer trabalhar com isso. Eu fui convidada porque eu comentava sobre futebol de vez em quando nas redes sociais, assim. Então, não era algo que eu pensava. E aí eu acabei tornando a minha paixão pelo Inter um lado da minha profissão, né? Mas não tem como separar, assim, nesse momento, né? Claro, trabalhando na Rádio Inferno mais ainda. Eu trabalho num veículo identificado, então eu posso mostrar a minha paixão, e o nosso lema lá na Rádio Inferno é que é de torcedor para torcedor. Então, todos nós, a gente torce mesmo. A gente tem aquele... Sim, não tem que passar pano, não tem... Exatamente. E também tem aquele cuidado, por exemplo, de criar uma crise, de repente, porque a gente quer o bem do clube, né? Claro. Então, a gente tem
esse balanço, assim, porque a gente é muito colorado. A gente bota o Inter na frente da profissão nesse momento, assim. E é um papel natural, né, da gente sempre olhar com bons olhos e tentar não potencializar algo que esteja acontecendo de maneira errada dentro de um projeto de futebol, mas tem horas que não tem, que tu tem que colocar o dedo na ferida, né? Eu também tenho esse cuidado dentro do meu editorial mental, assim, de estar sempre tentando valorizar o Inter, de sempre tentar olhar o copo meio cheio e nunca olhar o copo meio vazio, porque muitas vezes, e o torcedor, muitas vezes ele não entende isso, né? Porque ele tá indignado e ele é passional nesse sentido, e ele fica meio assim, pô, mas por que tu tá defendendo? Não, tô defendendo porque antes de qualquer coisa eu sou colorado, e se eu tô numa rádio Grenal hoje que tem uma dimensão tão grande, eu sei que eu posso estar pautando muito a mídia conforme o que eu vou estar dizendo, então tu acaba tendo esse cuidado positivo, né? Concordo em gênero, número, grau, e muito obrigado, porque a gente precisa de mais colorados assim, tá bom? Na grande presença. E Duda, como é que é viver o profissionalismo do futebol, entre aspas, feminino, sendo tão pioneiro, né? Porque hoje a gente tem aí, digamos assim, um passo importante que é a obrigatoriedade até para acelerar esse processo de equidade. Muitas vezes, não pode ser obrigado. Não, mas para aí. É como vocês disseram, hoje a gente tem aí uma capacidade, um poder de consumo feminino muito grande. Então, um clube tão identificado com o seu torcedor, um clube do povo, ele tem que ser plural e ele tem que estar nesse sentido. E o Inter também foi um dos clubes da Série A, um dos grandes clubes de torcida de massa do país, a se dar conta da importância de valorizar o futebol feminino. Eu queria que tu contasse um pouco assim como foi ser pioneira nesse sentido e como é o teu orgulho em ser uma locomotiva tão importante, junto com a geração da Marta, junto com a geração da Formiga, etc. Como é que é fazer parte, porque hoje tu tá na história do Inter justamente por esse pioneirismo, né? Eu diria assim que eu vivi todos os momentos do futebol feminino, né? Desde lá do início, aonde nós íamos jogar o Gauchão, por exemplo, ia jogar contra o Erechim, e a equipe não tinha condições, né? E nós tivemos que dormir, por exemplo, numa quadra de bocha, com os colchões no chão, assim, não me lembro se a Nani estava, porque a Nani também participou em alguns momentos, né, com a gente. Entrei na escolinha da Duda quando eu tinha 5 anos, né, então... Por isso que ela joga, viu, né, o destaque do campeonato. Já vi jogando. Um abraço pro Cássio da KTO, grande presença, Copa KTO. A minha contribuição, gurias, ela é fora das 4 linhas, tá? Não, e no Rock Go lá como treinador, na época que tinha MTV, que tinha os jogos, eu fui tricampeão como treinador. Então, ganhei do Pintado, ganhei do Ferreirinha, que era professor do Lúcio, que revelou o Lúcio, assim. Então, um vestiário, né? E quem é do sereno da noite, eu sei administrar muito bem. Tá, achamos o técnico da Rádio Inferno na próxima Copa KTO. Tá. Agora eu vou dizer o seguinte pra vocês, assim, eu sempre joguei basquete, etc, mas futebol eu sempre fui uma negação. Agora eu sempre fui apaixonado por futebol. Sim. E por quê? Porque eu sempre fui desde moleque com meu pai ao estádio, e hoje eu vou com meu filho, que nasceu no dia do Bi da Libertadores, e com o meu pai. Então, ao mesmo tempo, assim, a relação que hoje a gente sabe que a gente tem tanta dificuldade de falar com as crianças, de falar com os mais novos, com as gerações mais novas. Então, o futebol é um baita de um elo para aproximar pai e filho. E, no meu caso, potencializou a minha relação com meu pai e está potencializando a minha relação com meu filho. É muito mais do que um esporte, né? E daí, só voltando na pergunta anterior, então, desde ter dormido, eu diria assim, numa cancha de bocha, né? Te marcou a cancha de bocha. Né? Com certeza. E foi até dormir no Hotel 6 Estrelas em Tóquio, na Olimpíada, comandando uma seleção brasileira, né? Sendo a coordenadora do futebol feminino, no melhor lugar possível, indo de voo charter, enfim, né? Onde a gente deu
as mesmas condições que os homens tiveram, as mulheres tiveram na Olimpíada. Então, essa foi uma visão que o presidente, o antigo presidente da CBF, tinha de tentar sermos iguais, né? E ali, naquele momento, a gente tinha a mesma coisa, era a mesma premiação, era tudo igual, né? E isso foi algo, assim, que se foi conquistado. Conquistado com, eu diria assim, com pessoas que... Eu vou dar o meu exemplo... Pô, é uma luta de mais de 30 anos dentro do futebol feminino, onde a gente sabe desde a dificuldade, às vezes, por ser mulher, de como a gente enfrentar os homens, né? Até hoje, dentro do clube, quando a gente teve o privilégio aí de participar em várias situações, nesse momento, quando o futebol feminino começa a participar de reuniões, desde o marketing até o pessoal da comunicação, o pessoal do jurídico, enfim, quando o feminino começa a ter essa grandeza, bom, daí os homens viram que as mulheres são importantes, que as mulheres podem ser sócias, que as mulheres podem comprar produtos, que as mulheres assistem os jogos de futebol. Então, é um mercado, né, que está crescendo muito. Que o ambiente tem que ser propício também para respeitar a mulher, né? Exatamente. A gente até tem exemplos aí de 2 jogos do Curitiba e do Atlético Paranaense que não puderam os homens ir, né, por punições. No estádio de Curitiba tinha 13 mil pessoas, no do Atlético Paranaense tinha 37 mil mulheres e crianças. Então, significa que tem muita gente hoje gostando e querendo participar. Muitas mulheres, né? Não só no feminino, bem pelo contrário. O feminino, eu diria que ele é metade homens, metade mulheres, claro. Que é o público. Mas também entendendo de futebol. Hoje, jornalistas questionando os homens, né? Antigamente, não. Pergunta de mulher, tipo assim, até meio que ignorava. Hoje, as mulheres perguntam melhor que os homens, muitas vezes. As mulheres, às vezes, narram melhores que os homens. Porque eu vejo nos jogos de futebol feminino, aonde grandes narradores do futebol, homens, tem muita dificuldade, não acertavam quem eram as jogadoras. Simplesmente eu estava na lateral direita, jogava lá lateral direita. E as mulheres narrando, elas conseguem não errar nenhum nome. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito significativa. Eu acho que isso tem muito a ver com a gente que trabalha com isso, a gente precisar provar muito mais que a gente é capaz do que os homens precisam provar. Então, eu acho que a gente estuda o dobro, né? E eu digo porque eu vejo isso, eu vou dar um exemplo, assim, bobo, mas... Quando eu vou fazer uma pergunta pro Mano Menezes, eu sempre, antes de perguntar, eu tenho uma lista de perguntas. Independente da coletiva que for. Se alguém perguntar, tu eu tenho outra. Eu faço uma lista enorme. Então, priorizando, eu vejo... né? Claro. Claro, tenho as minhas ordens ali de perguntas que eu gostaria de fazer, mas eu estudo isso, né? Eu tô ali na sala da coletiva, antes sério, de mim, né? eu tô ali riscando, né, no caderninho, quais eu quero perguntar, quais eu não quero. E eu sei que a maioria não faz isso, porque eu tô ali, eu vejo, sabe? Ele vem da cabeça e faz a pergunta. Então, eu acho que a gente precisa provar mais do que o homem. As mulheres narradoras, elas focam muito mais nessa questão técnica do que os narradores homens. Eles levam muito pro lado, é emoção, entendeu? Vai passar emoção. Mas eles erram muitos nomes. Que as mulheres acabam não errando porque elas tiveram um estudo maior, sabe? Eu acho que eu diria assim que o futebol feminino, o profissionalismo hoje tá tão grande que... Tá decolando, que eu diria assim que antigamente uma coletiva de imprensa... ninguém questionava por que a fulana não foi convocada, por que a fulana não foi convocada. Não, hoje já existe o entendimento de quem é, claro, obviamente que pela questão de grandes clubes, né, da obrigatoriedade, da TV, né? Agora nós temos um Mundial, daqui 1 mês e meio, televisionado pela Rede Globo. Quer dizer, agora eu diria assim que o futebol feminino ele vai dar mais um up, né? Porque agora eu diria assim que todo mundo vai poder assistir o futebol feminino de fato e de direito em grande nível, né? Voltando para essa questão do ambiente dos estádios, assim, porque quando a gente está buscando equidade, a gente tem que dar voz para quem sofre preconceito, né? Então, assim, por mais que eu possa estudar e ter a humildade de entender que a gente precisa acelerar esse processo, no momento que eu nunca sofri esse tipo de preconceito, eu posso ter uma visão, né? Então, assim, na visão de vocês, o que pode acelerar esse processo de valorização do futebol feminino e, principalmente, o que pode ser feito a partir de agora para a gente transformar esse ambiente do estádio, que ainda é muito machista,
tá certo, num ambiente mais agradável, mais seguro e mais respeitoso à mulher? Eu acho que assim, já tem uma grande diferença, né? De quem ia antigamente no estádio para agora, assim, mulheres, eu acho que a diferença já é muito grande, né? Antigamente tinham vários gritos direcionados às mulheres. Sócio, o cara até quando chegava um cara com a patroa e o cara se escondia lá, sócio colorado, essas Exatamente, coisas, né? tinha que ouvir coisa, enfim. A minha mãe retrata muito isso, assim, ela me fala bastante sobre isso. E agora, eu, pelo menos, comentários machistas eu nunca sofri no Beira-Rio, tá? Nunca Mas será que passou também assim. porque tu não é conhecida e sabem ainda Não, que mas tu é uma antes eu voz digo, sabe? ouvida na internet? Antes de eu Antes mesmo. ser, antes, assim, quando eu ia no estádio, enfim, ia na torcida, nunca ouvi nada. Mas e aí, por isso mesmo, eu tive essa conversa com a minha mãe. Ela disse, olha, eu ouvia coisas absurdas, né? Então, eu acho que já tem essa melhora. Eu acho que isso já é algo que tá melhorando, mas E claro... na época que a tua mãe ouvia essas coisas absurdas, ela não podia nem se indignar com claro isso, que não, né? Se tu vai revidar, Eu mesmo. época, Não, saía a indignada, achava, não, esquece, não dá bola, etc. É. Só que isso coíbe, de certa forma, certeza. esse conforto de estar no estádio, né? Até A gente acho tem um que- estádio de primeiro mundo e tem que ter uma torcida de primeiro mundo também, né? E eu me lembro, assim, quando eu era menor, né, que meu pai me levava, eu queria ir no banheiro, por exemplo, ele ia junto comigo, né? Hoje eu vou no estádio sozinha, né? Hoje, uma das coisas que me fazem muito bem, assim, é que nem a gente falou, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes. Às vezes eu tenho que falar, vamos no jogo, eu tenho que perguntar pelo WhatsApp com ele na minha frente. Mas quando a gente vai no jogo é legal porque lá não funciona o celular e a gente pode conversar sobre o jogo, sobre o futebol, enfim, né? Então, sofrer junto, a gente. Assim como a gente já viveu emoções fantásticas, como Recopa, né? Tem um filho de 18, eu já vi ele chorar, o Inter ser rebaixado, assim, no estádio, de eu chorar vendo ele chorando, né? Então a gente já viveu todas as emoções possíveis, assim, né? E inclusive no penúltimo jogo, o Inter e Flamengo, que o Inter fez o gol no finalzinho, ele falou assim: mãe, eu quero que tu vá comigo na Popular. Eu falei, não vai dar, não, só porque tudo tem um limite. Mas aí nós não fomos na Popular embaixo, mas nós fomos na Popular lá em cima. E eu não sei porque a banda não tava embaixo, tava em cima. a Popular tá punida e a banda tá em cima. Resumindo, o pessoal em cima também ficou cantando. Eu vi uma emoção, assim, até porque o Inter fez o gol no Paraquaquá lá, né? E... Cara, eu filmei, eu fiz um vídeo dele, assim, Muito legal o vídeo. emocionante. Pá, assim, ó, eu vou dizer assim, qualquer lugar do Beira-Rio é fantástico, mas eu vou dizer que naquele lugar ali foi a última vez que eu me emocionei, mais uma vez, né, com o clube. Claro que é legal, porque a gente saiu com os 3 pontos, aí é muito esperta. Mãe, tô precisando de uma camiseta nova do Inter, tá? Vamos lá, Inter ganhou, né? Vamos embora. Fácil, fez o pedido na hora certa. Mas sabe que eu fiz... Porque assim, meu filho nasceu no dia do Bida Libertadores, tá? Então, não tinha como não ser colorado, assim. E aí ele começou a frequentar o estádio na reinauguração do Beira-Rio. E aí foi o jogo 3-0, 15 minutos de jogo, aquela coisa, ele me olhou, tinha 3 anos, ele vamos embora, né? Tá legal já? Eu não, ainda tem 90 minutos de jogo, aquela coisa. Não, mas olha só, a tua mãe não deixa tu tomar refrigerante, né? No Beira-Rio pode. Quer salsicha, cachorro quente, quer provar? Aqui tu pode e outra. Ela sabe disso, então eu não tô fazendo nada escondido. Só que na época ele via um desenho chamado Cid o Cientista. Que era um desenho que estimulava o raciocínio lógico, assim, ligado a exatos. E aí ele estava vendo um episódio justamente de fazer fichas, de se organizar. E aí eu disse, vamos fazer a primeira ficha então, que eu fiz um programa de milhagens com ele. O que eu fiz? A cada 5 jogos que tu for com o papai no Beira-Rio, eu vou te dar um presente. E aí fiz a ficha, fiz os 5 jogos, deu, tudo deu. Só que é o seguinte, tu vai lá, tu vai ter que cantar o tempo inteiro, não pode xingar jogador do Inter e não pode me incomodar. Tu vai ter que... Não, pai, tá bom, tudo certo. Daí fechou os 5 jogos. Eu dei uma bobagem lá, queria uma bobagem. Daí fizemos a segunda ficha, quando completou a segunda ficha, e aí agora o que tu quer de presente assim dele? Papai,
não precisa me dar nada, eu gosto muito de ir no jogo. Mas é Então, assim. essa relação que às vezes... Porque é aquilo, se tu leva uma criança num jogo de 90 minutos, é uma eternidade para ela. Claro. Então, tu tem que também criar um ambiente para seduzir, para ele ver que muito mais importante do que o futebol é aquela relação de pai e filho, aquela relação intra-geracional que aproxima muito, né? Tu falou assim em dificuldades no estádio e tudo, mas tu também teve assim uma maturidade muito cedo, porque com 13 anos tu já era profissional, tu já tinha... Como é que é isso, assim? Então, ao mesmo tempo, né... ainda mais para uma mulher naquela época com 13 anos, já vivendo um ambiente muito masculino e ser uma perspectiva de sucesso, assim, como é que foi a tua vida? Ela foi muito moldada dentro do Beira-Rio e os pontos positivos e negativos disso. Queria que tu falasse um pouco assim Na época, dessa experiência. com 13 anos, né, a gente viu lá uma chamada no jornal, onde estava chamando meninas para jogarem no Internacional. E eu fui lá fazer um teste. Minha primeira bola já meti um lançamento de 3 dedos, já me tiraram já pro lado, pode ficar aqui daí. Aí eu comecei a treinar na época, quando a gente fala profissional, não tinha nada de profissional, Sim. mano. Era completamente amador. Treinava terças e quintas à noite em volta do Gigantinho ali. Quantas voltas eu dei correndo em volta do Gigantinho, assim, era uma eternidade. E aos sábados de tarde, que era o horário que sobrava, assim, a concentração do Inter era em cima ali, ainda a gente me lembra dos jogadores vendo o nosso treino, e nós treinávamos no campo D, que era o areão ali, que hoje é estacionamento, né? Então, ali eram feitos coletivos, que muitas vezes eu nem jogava o coletivo, mas eu era persistente, porque era algo que eu gostava muito e eu nunca desisti. E com 14 anos eu fui pro meu primeiro campeonato brasileiro, que foi em Campinas, e naquela época ficava 20, 30 dias, dependendo do seu time ia indo, num local só. E a gente foi para Campinas. Na época, o treinador era casado com a lateral, com a ponta esquerda do Inter, na época, que era o Everton e a Beth. E o meu pai me entregou assim como se fosse filho deles, me lembro até hoje, mas ela vai ficar com vocês no quarto, eles iam jantar e eu ia junto. A gente foi ver jogo da Ponte Preta, eu fui junto com eles. Eu era a filha deles. Eu não tinha jogado nenhum jogo. Quando chegou na decisão de terceiro lugar, tava 2-2 contra, na época, o Saad, era um time muito bom, assim. E faltavam uns 15, 20 minutos para acabar o jogo, e ele me chamou, vem, Duda. Eu era centroavante, 9. Naquela primeira, né? Todo mundo acha que é 9 no início, né? E ele me chamou, eu entrei, assim, a goleira deu um balão, eu não me esqueço, até hoje, é da minha cabeça. A bola foi rápido, assim, tava ventando. Eu dei o rabo de vaca na goleira. E aquele gol que o Pelé não fez, eu fiz. Com 14. Com 14 anos, o Inter foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e depois dali nunca mais eu saí do time. Então, ali começou, na verdade, a minha história dentro do futebol, no primeiro toque na bola que eu dei num jogo, em tese, valendo, né? Então, enfim, eu acho que as histórias estão aí. E o treinador não se arrependeu de não ter te posto antes, pelo menos no jogo da semifinal. Quem era o treinador na época? Era o Everton, que era o professor na época, né? Que era o casado com a Beth. E aí foi quando começou a minha história dentro do futebol. E aí depois, por vários momentos, quando troca, né? Sempre quando troca a política, o presidente acaba o futebol feminino. Aí parava, daí a gente ficava jogando futsal, volta, aí nós voltávamos. Sempre quando trocou o presidente, eu ia lá com a minha pastinha, vamos começar de novo. Agora a gente amadurece muito nesses momentos, né? Eu me lembro porque assim, eu joguei basquete no Petrópolis e no União. Então tinha lá o Citadino, tinha um campeonato estadual, e com 12 para 13 anos, eu me lembro num dezembro que a gente passou um mês jogando basquete na Argentina. Dormia justamente nas escolas, nos quartéis, etc. E esse circuito de basquete, principalmente categoria de base, era muito em quartel. A gente ficava muito assim... E viajava todo mundo junto, aquela gurizada, assim. Hoje, com 12, 13 anos, a gurizada tem dificuldade de atravessar a rua. E daqui a pouco, tu imagina tu ter uma experiência jogando um esporte de competição internacional, aprendi a falar espanhol lá, etc. Então, e são coisas que eu me lembro, assim, transformou, me
deu um grau de maturidade nesse sentido e que para a formação do cidadão, porque muitas vezes o esporte ele tem essa vocação, né? Não só de criar o atleta de ponta, mas de dar esse senso de competição, de equipe, principalmente esporte coletivo, de trazer amadurecimento, de desde moleque tu aprender que tu tem que estar preparado para a vida, que nem sempre tu vai estar debaixo do guarda-chuva dos pais, assim. Então é uma experiência, não sei se tu chegaste a ter esse tipo de circuito mais novo, assim, né? Não tanto tempo, assim, né? Eram mais curtos, assim, os campeonatos. Mas isso, com certeza, isso tudo que tu falou, assim, de criar pra vida, né? Eu acho que fez muita diferença pra mim no futebol. Porque eu posso dizer, sou uma pessoa privilegiada em termos, né, classe média. Ok. Enfim, sempre meus pais, né, conseguiram me dar tudo que eu precisava bem, assim. E no futebol, a gente aprende a lidar com outra realidade, né? Que fora do futebol eu não tinha essa realidade. Então, desde muito nova, eu via a realidade de outras meninas que não eram iguais às minhas. E isso, com certeza, mudou totalmente a minha formação e como eu penso até hoje, assim. Né? Eu acho que isso fez bastante diferença pra mim. Isso é algo que eu percebo totalmente, assim. Tá, e me fala, assim, a tua escolha pelo jornalismo passa muito por esse amor pelo Inter ou porque tu já tinha vocação para comunicação? Olha... As duas coisas. Então, eu contar brevemente, né, minha história para chegar no jornalismo. Quando eu era criança, eu fazia propaganda de TV, claro. Era ruiva, Precisa enfim. de uma ruiva. Exatamente, tava lá. Então, eu sempre gostei, assim, dessa questão de estar na frente da câmera, de falar, sempre fui bem comunicativa. E sempre amei o futebol, né? Isso... Chegou a fazer propaganda da Ortopé com Ferrugem? Não. E aí, sempre gostei muito de futebol, sempre joguei, né? Mas chegou um ponto, assim, que eu acabei ali no meu 3º ano de colégio, eu não sabia o que fazer. Eu tava bem perdida, assim, em termos de profissão. E eu fui pra gastronomia. E eu fiz 3 anos de gastronomia. Nesse Coisa meio. boa. Foi ótimo, foi maravilhoso, me formei. Uhum. Mas eu não tinha aquela paixão, sabe? Eu gostava muito. Deixa eu olhar pra câmera e dizer, eu sou um sujeito que preza gastronomia, né? Fecha a parede. Eu gostava muito da faculdade, mas em termos de mercado de trabalho, eu nunca foi algo que eu tenho um sonho, sabe? E aí, eu me formei um pouco antes da pandemia, veio a pandemia, eu fui demitida do restaurante que eu trabalhava. E aí eu comecei a me reaproximar do Inter, assim, eu sempre fui muito, né, sempre assisti, sempre estive no estádio. Mas foi aquele momento que a gente estava afastado do estádio, então eu pensei, como que eu vou acompanhar o Inter? Sentiu e aí eu comecei a acompanhar lives no YouTube. E aí foi quando eu fiz um comentário numa live do Jairo, o Jairo me chamou pra participar. E na minha primeira live, assim, eu disse, meu Deus, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Sabe, foi instantâneo, assim, eu saí da live e eu disse, pai, eu amei isso aqui, sabe, dele, olha, dá pra ver que tu fala diferente, que tu fala bem, sempre falou, tu entende do futebol, tu gosta. Sabe se expressar. Exato, e aí o Jairo continuou me chamando e assim foi, sabe, Mas foi meio que isso, assim, foi uma coisa bem do nada, sabe? Mas eu acho que eu já tinha um pouco dessa vocação por já ter trabalhado com microfone, com câmera, né? Desde a infância, assim, eu fiz teatro também, então eu acho que é algo que ajuda bastante. Então isso pra mim foi mais tranquilo, assim. E aí, claro, dentro do jornalismo tem que ser o futebol, né? Pra mim, e na escolinha da Duda, qual foi a tua passagem? Tu sempre treinou futebol, Nossa, assim? Como é que sim. foi a tua trajetória na base, digamos assim? Dos 5 aos 10... né? Acho que foi isso, dos 5 aos 10. Até tinha uma brincadeira, eu era muito menor que as... E foi tu que escolheu ou foi teus avós? Meus pais. Teus pais, meu pai é apaixonado por futebol, minha mãe também. Falaram, não, tu vai jogar. Não, balé não, tu vai jogar futebol. Eu não gostava, né? Eu gostava do futebol mesmo, então... Tem cara de ter sido uma criança peca também, eu era. Eu gostava de brincar diferente do resto, assim, né? Eu gostava de brincar na rua sempre, então... Fui pro futebol, entrei na escolinha da Duda, era no camisa 10 ainda, ali na frente do Beira-Rio. 2005, acho que foi, 2004. Camisa 10, é verdade. E aí eu fiquei até 2010, 2011. E aí a minha mãe disse, tua postura tá muito ruim, tu vai pra dança. E eu, meu Deus do céu! Aí eu fiz 3 anos de dança, mas eu não deixei de jogar. Claro. Né? Eu jogava no colégio daí.
E aí, voltei pra escola da Duda em 2014. Daí já era o Duda Canoas, lá em Canoas. A gente treinava nos sábados. Então tu teve um comprometimento Teve, grande depois com o eu esporte. fui pro assim, Inter né? junto ali em 2017, né? Fiquei no Sub-20. Aí de 2017 pra 2018, daí eu saía. Eu não queria mais não queria ser jogadora, sabe? Eu sabia que eu não queria ser jogadora. Aí tava ficando profissional demais. Eu, não. Acho que não é muito a minha também. Aí acabei saindo, assim, mas... Vocês viram que o papo é extremamente descontraído aqui e é justamente isso que a gente tenta fazer, deixar o pessoal à vontade, assim. Então, como eu falei, nos ajuda a compartilhar, a divulgar. Vocês depois, gurias, se puderem compartilhar da melhor maneira possível pra gente, de certa forma, mostrar a importância da voz feminina colorada aí nas redes sociais. Então, não deixa de seguir lá o Presença Colorada no YouTube e lembrando que no Instagram é @presença colorada, no TikTok também, e no Facebook e no Twitter é @press colorada. Foi uma das primeiras atletas a ir para a Europa, né? Como é que foi a experiência no futebol italiano, Duda? Não sei se as gurias ali, a Márcia, chegaram aí antes, como é que foi? Não, eu fui praticamente uma das primeiras, se não a primeira jogadora a sair do Brasil, né? Impressionante, né? Vocês viram isso, gente? Vocês viram o tamanho desse Presença Colorada? Olha o pioneirismo desta mulher, né? E o protagonismo que ela tem hoje no futebol brasileiro. Parabéns, querido. E aí, na época, um pouquinho antes, teve um campeonato brasileiro de seleções. E esse campeonato ele foi super bem divulgado, assim, meio que a RBS comprou a ideia lá naquele início, estamos falando de mais de 30 anos atrás, né? E tanto que eu fui capa do jornal, matéria e tal, e deu uma repercussão bem grande. O campeonato foi na praia, foi em Capão, com o estádio lá, o Mariscão, lotado, né? Claro que lotado, a gente tá falando de 2.000 pessoas, nem sei se tinha 2.000 pessoas, mas era muita gente. E a gente, na região sul, a gente ganhou, aí depois quando foi para São Paulo, o Rio Grande do Sul acho que foi em quarto, não me lembro mais. E nisso, uma das pessoas que estava assistindo era um dos empresários que acabou me levando para a Itália. E aí foi quando fizeram contato, né? Então eu joguei aí praticamente uma temporada no Milan, na Itália. E depois eu acabei jogando uma temporada no Verona. O Verona, na época, era melhor que o Milan, tanto que no outro ano acabou sendo campeão italiano. No futebol feminino. Depois... Eu ia te perguntar como é que era esse ambiente. Tu vai pro Milan, por exemplo, que o Pato foi lá, com poupa e circunstância. Como é que era a estrutura do futebol italiano feminino, assim, em termos comparativos com o futebol brasileiro masculino e futebol brasileiro feminino? Bom, na época... época que nós estamos falando o quê? De 35 anos a 30 anos atrás, né? Na época, não era como é hoje. Hoje, a Juve, por exemplo, a Juve é a mesma. O Inter, né? Okay. Joga no Beira-Rio. Hoje, a Juve joga dentro do seu estádio. O Milan joga dentro do seu estádio. Jogos mais importantes. Na Itália ainda não é tanto, né? Como na Inglaterra, por exemplo, na Espanha. Sim. Mas, ok. Só que tinha uma diferença muito grande que a gente fala de organização, né? Lá todo time, por exemplo, que já jogava a Série A, ele era obrigado a ter um time na Série C. O que era isso? O que significa? Por exemplo, se eu tomasse um vermelho ou me machucasse, a minha recuperação eu voltava no time C. Para mim, então a organização deles, eu sabia o dia que eu ia voltar para o Brasil, o dia que eu ia voltar para a Itália, né, retornar para a Itália. Existia um planejamento. Então, assim, o planejamento e organização, e nós estamos falando de muito tempo atrás, era fantástico, isso era algo assim, lá a gente não era nem profissional, nem amador, a gente chamava lá, o futebol feminino na época era diletante, que era um meio do caminho, né, entre o amador e o profissional. Hoje, obviamente que todo futebol em alto nível, ele é profissional hoje, né, em todos os grandes clubes do mundo. Mas, poxa, eu diria assim que a grande diferença, e até de treinamento, né, lá, na época, a Itália, ela tinha uma jogadora que se chamava Carolina Moratti, que representava o que a Marta representa para o Brasil. Então, naquela época, a Itália tinha uma seleção
importante no cenário mundial, né? E agora a Itália está crescendo de novo, né? Tá chegando aí, já vai participar deste campeonato mundial já com uma conotação diferente. Então, sempre que a gente hoje tu consegue assistir os jogos, né, em qualquer lugar. Então, é muito legal a gente ver a evolução. Tem que fazer uma capacitação hoje para saber onde é que vai passar cada jogo, né? Porque, é muita diferença, hoje, muitos assim, lugares diferentes, né? Tu tem que ter, né? Onde é que vai passar o jogo do Inter? Às vezes o cara perde um tempinho procurando, né? Agora, essa tua bagagem, ela foi muito bem absorvida depois pelo Inter, porque tu passa esse ciclo na Europa e volta como jogador e coordenadora, né? Como é que foi essa experiência de jogar e coordenar? Tu conseguiu equilibrar isso? E aí tu traz toda essa expertise que tu absorveu pro Inter? Como é que foi essa relação? Quando eu tava na Europa, quando eu tava na Itália, eu consegui visualizar que, tá na hora da gente fazer uma escola de futebol. E foi quando eu voltei pro Inter com a ideia de fazer uma escolinha de futebol, porque eu sabia que aquilo ali era algo que ia ser diferente, que não existia, que as mulheres estavam precisando disso. E aí foi quando a gente conversou com o Inter, conseguimos retornar com o futebol feminino e com a escola de futebol. E a escola de futebol sempre foi a base para as categorias de base, oferecendo as atletas para a equipe adulta na época, enfim. E foi sempre assim que a gente conseguiu, né? Então, hoje eu diria assim que a escola da Duda, a gente tem praticamente aí 32 anos de escola de futebol. A gente teve aí mais de 20 mil meninas que passaram pela escola da Duda. Então, meninas que hoje já jogam na Copa Uber. 20 mil nanes. Algumas meninas... E às vezes o futebol, ele não é o fim, né? Ele é o meio, como é o exemplo da Nani. Né? E várias outras, né? Tem várias meninas que jogaram comigo que hoje trabalham com futebol de outro jeito. São preparadoras, sabe? Vão pro lado da educação física, né? treinadoras. Hoje a Tatiele, a Paty no Grêmio, a Tatiele que tá no Vasco, mas que foi campeã brasileira, né? Na Ferrinha. Enfim, ou seja, a gente tem aí as meninas conhecimento praticamente muito grande, né? E isso é algo assim que sempre que a gente vê uma menina brilhar, né? A gente fica muito feliz porque a gente sabe onde é que elas começaram. E naquela época era muito bom jogar Grenal também, né, Duda? Aqui na minha pauta tem 2 emblemáticos, o 9-0 e o teu último jogo como profissional, né? Exatamente. O 9-0 que foi uma preliminar, né? Que era algo que se fazia antigamente, com o Beira-Rio lotado. E depois foi legal porque o jogo foi legal mais ou menos, né? Daí Duda, não como, né? Mas o jogo de fundo, o Inter sofreu, né? Tava perdendo e conseguiu empatar com o Botafogo o jogo. E a torcida eu fiz 5 gols naquele Grenal. Começou a chamar. E a torcida começou a gritar Duda. Tipo assim, o Beira-Rio inteiro. Eu olhei esse meu Deus. Foi muito bom, claro que foi muito bom. Óbvio que foi bom. Foi legal, que isso, né? moral. Mas tinha um lado assim que a gente tinha que ter cuidado. Porque, então agora eu não vou mais botar as gurias porque tá causando problema, né? Então a gente tem que ter sempre aquele cuidado, sempre pisando em ovos, eu diria Mas assim. Mas tem um protagonismo também, até por essa relação aí da RBS comprar, digamos assim, o futebol feminino, passa muito pela tua imagem, por tu ter sido tão precoce, por tu chamar atenção, por uma gaúcha vinculada ao Inter que chega na seleção brasileira. Então, na verdade, assim, ao mesmo tempo existia todo esse sentimento de carinho, mesmo de quem não consumia naquela época o futebol feminino, que era colorado com a Duda. Não, a Duda é exemplo de vitória, exemplo de atleta, exemplo de formação de base, assim. Então tem todo um carinho implícito também nesse sentido, né? Com certeza. E eu acho que faz parte aí, na verdade, da minha... O Inter faz parte da minha história, né? Porque não tem como eu botar no meu currículo hoje, quando vê meu currículo é todo vermelho quase, né? Então, mas sempre... E vai continuar sendo, tá? Ai, gente... Não, qualquer coisa hoje, a gente faz um esforço nesse sentido. Hoje a gente está... Tu não fecha nada, tu tá sem falar comigo, tá bom? Por favor, né? E Nani, fala um pouquinho desse fenômeno que é a Rádio Inferno, uma rádio que
que surge justamente, né? Se o céu é azul, o inferno é meu destino, e aquilo começa a virar um conceito e rapidamente toma conta das redes sociais e chama muito atenção e começa a ter muitos seguidores e começa a criar uma identificação com o próprio jornalismo né, mais identificado. Conta um pouquinho, né? Não tem colorado que não conheça a Rádio Inferno, mas até vamos ser um pouco didático nesse sentido para que tu fale aí um pouco. Até porque é o seguinte, né? Se não fosse a liberação da Rádio Inferno ali, que foi difícil ali, a gente não teria conseguido trazer a Nani aqui hoje. Obrigado. A Rádio Inferno, ela tem 13 anos já, quase 13 anos. E ela surgiu a partir de uma... 13 anos. Ela é a pioneira no Rio Grande do Sul de rádios identificadas, né? Veículos identificados. E uma das pioneiras do Brasil também. Né? São pouquíssimas as que surgiram antes da Rádio Inferno. E ela surgiu através do sonho do Wagner aí, do pai do Wagner, né? De realmente falar sobre o Inter e ter esse lado jornalístico também, né? Porque tem reportagem desde o começo. E começou numa página de Facebook, que era justamente esse o nome, Se o Céu é Azul, o Inferno é Meu Destino. Né? Que vem daquela faixa da Popular, que é Bem-vindos ao Inferno. E acabou entrando esse sonho também de juntar com rádio, de transmitir os jogos. Então, as transmissões eram no quarto do Wagner com ele narrando. Né? E foi crescendo, ele foi conquistando esse espaço, né? Vários jornalistas hoje identificados começaram na Rádio Inferno, né? E se identificaram por estar na Rádio Inferno, para ir para a Rádio Inferno. Então, é realmente um fenômeno, assim. A Rádio Inferno, ela com certeza foi a pioneira, a primeira. Agora a gente tem vários projetos que eu admiro muito, eu acho muito bom a gente ter esses projetos identificados, né? Tende a crescer ainda esse ramo, né? Perdeu um pouco do preconceito também com o pessoal identificado. Eu acho que teve essa fase, assim, ainda do pessoal relutar, ficar meio assim, de ser identificado. Mas o Colorado, ele sabe que ele vai entrar ali e ele vai ouvir de Inter. Né? A gente não vai estar falando, sei lá, do Flamengo. A gente vai estar falando do Inter. Então, Sabe que eu tenho uma passagem muito boa na Rádio Inferno. Que tu sofreu um gás de pimenta. Que foi o ano passado, exatamente, na Libertadores. Que não tinha ninguém fazendo nada. E daqui a pouco começou, né? Nós estávamos na frente do Beira-Rio, do Nego Velho ali, aquela coisa toda. Deixa eu contar essa história. Daí, não sei o quê. Daí nós estávamos num balcãozinho, falando ali sobre futebol. Fizemos o pré-jogo e o pós-jogo. E no pós-jogo, aquela confusão, pressão, etc. Ainda não ganhou e tava toda aquela insatisfação, assim. Então, para atalhar o pessoal, não, vamos separar isso aqui. Só que nós estávamos transmitindo ali, estava trabalhando. E é o seguinte, daqui a pouco começa aquela fumaça e começa todo mundo aqui, não sei o que. E eu tava falando, e todo mundo saiu, e eu continuei concluindo o meu raciocínio, porque não ia ser o gás de pimenta que ia me tirar o microfone. Mas uma bomba do lado de vocês. Eu sofri bullying por causa daquilo, porque todo mundo, eu gosto muito de falar, né? Então, pra mim, é um baita de um exercício entrevistar as pessoas, porque eu sou um cara comunicativo por natureza, faz parte da minha vida. E ali eu sofri bullying na Rádio Grenal por um mês, mais ou menos, assim. Pô, nem com gás de pimenta tu larga o microfone e passa a bola, mano. Deixa de ser fominha, às vezes a gente ainda assiste esse vídeo lá na rádio pra dar risada, assim. Até quando eu comentei que ia vir aqui, o Lucão disse, comenta com ele do jogo do gás de pimenta, pede pra ele contar. Que foi engraçado ali, né? Uma situação muito ruim, né? Porque ninguém tava fazendo nada, foi do nada. Mas tu não acha que sentir justamente o que... Respirar o Inter não é o que dá todo esse valor e todo esse conceito pro projeto da Rádio Inferno? Com certeza. De tu estar perto, de tu, assim, não ser aquela coisa assim, noticiou-se que aconteceu isso. Não, quando tem crise, tá junto ali, quando é para comemorar, quando é o Ruas de Fogo, tá todo mundo ali. Então, tu acaba tendo um feeling mais real, mais perto do que é a instituição de verdade. Eu acho que esse juízo de valor aproxima muito esse torcedor identificado com o veículo, né? Com certeza, com certeza. A gente tá ali todo dia, né? A gente tá ali cobrindo o treino, a gente tá ali em todos os jogos, a gente vai em todos os jogos, né? Dentro de casa, fora de casa. A gente ainda não tá conseguindo viajar, mas a gente tá, por exemplo, no Grenal, a gente tá na arena. Então, eu acho que o torcedor sente isso, assim. Ele sente que a gente tá ali porque a gente é torcedor do Inter, né?
E como é que é a tua relação com a internet, com a comunicação, Duda? Assim, tu tem facilidade para te comunicar, obviamente, né? Tu é uma pessoa muito requisitada, assim, mas tu tens algum projeto, tu tens algum olhar nesse sentido também, para que a gente aproveite mais esse teu protagonismo no futebol feminino em nível nacional? Como é que tu tá trabalhando isso, às vezes, assim, não foca mais nas escolinhas, não dá tempo, ou dá para conciliar? Como é que tu vê, assim? Hoje é algo que eu não... que eu diria assim que eu não sou muito amiga das minhas redes sociais, né? Eu não gosto, às vezes, de ficar expondo a minha vida, enfim, né? Então, eu muito mais replico as coisas que acontecem nas minhas escolas, no meu projeto social, que hoje é um dos maiores projetos sociais do Brasil, né, de futebol feminino, onde a gente agora, no meio do ano, vai duplicar ele, né, já. Então, a gente vem crescendo muito, então daí acaba a gente, obviamente, eu Duda, usando da minha imagem para poder replicar os nossos projetos, né? Mas é algo assim que eu tenho um certo cuidado, porque até às vezes quando nos convidam para comentar, né? Porque tu falar bem das pessoas é muito fácil. Claro. Mas tu falar mal das pessoas, tu tem que ter um cuidado muito grande. Sim. Então, é uma arte, eu diria assim, tu conseguir falar sem falar o que realmente Mas isso a tu política pensa, me né? ensinou, sabe? Porque quando tu quer falar mal de alguém, tu começa elogiando. Até para atenuar um pouco, porque assim tu não tá destruindo a pessoa, tu tá criticando. E muitas vezes as pessoas usam de escada a destruição e o cancelamento de alguém para justamente se beneficiar disso, assim, eu não comungo disso. Então eu acho que assim, tu dizer, olha, cara, o Mano Menezes é um grande treinador, e é um grande treinador, tu não tá mentindo, tu não tá passando pano, mas ele também pode melhorar isso aqui, porque as coisas não estão acontecendo como deveriam, e aí tu começa a questionar algumas coisas nesse sentido, mas tu não tá destruindo a pessoa, tu não tá tirando valor, ou mesmo vai dizer, pô, um cara que deixa de ganhar mais e não vai para um outro clube, merece o respeito de um torcedor que é apaixonado pelo clube, porque se ele fizesse o contrário, eu estaria muito indignado. E aí, então, tu contextualiza de um jeito que quando tu vai criticar, tu não tá... É a crítica pela crítica para agradar, muitas vezes, o sentimento que tu tem das redes sociais. Então, eu acho que esse equilíbrio é importante também. E então, hoje, eu tenho um cuidado muito grande, por exemplo, e depende muito da minha situação, o que eu estou fazendo. Por exemplo, este ano, eu sei que eu tenho meus projetos sociais, as minhas escolas, tem uma Copa do Mundo pela frente. Opa, nessa Copa do Mundo, alguma coisa eu acho que eu devo fazer, né? Neste ano. Né, gente? E eu tô... E eu diria assim... Sport TV. Tá de brincadeira, né, Sport TV? Só um pouquinho, né? E eu sei que eu tenho, assim, um conhecimento muito grande por ter vivido ali dentro de uma seleção brasileira, né? Talvez eu tenha poucas informações que muita gente possa ter, né? E fora que eu tenho hoje, poxa, me dou super bem com a Pia. Se eu ligar aqui hoje, a gente conversa não em sueco, né? Mas em inglês a gente bate um papo legal. Então, sempre que possível, quando a gente se encontra, a gente conversa. Eu diria que se tu falasse sueco, tu estaria, obviamente, na delegação. Porque aí tem que respeitar, né? Sem dúvida. Mas, enfim, eu acho que alguma coisa certamente a gente vai fazer. Bom, mas tu falou desse trabalho social, né? Da importância disso. Então vamos aproveitar o espaço aqui também até para te divulgar as pessoas que te ajudam, as marcas que te ajudam, que a gente tem que reconhecer esse esforço também, né? Com certeza. A gente tem hoje... em 4 sedes, Porto Alegre, Barra do Ribeiro, Guaíba e Eldorado do Sul. Nós vamos agora no meio do ano para Pelotas, Rio Grande e Nova Horizontina. E provavelmente mais um projeto na Orla do Guaíba. Então nós vamos duplicar as nossas cidades, né? E hoje com uma abrangência muito maior também, com uma abrangência. Hoje a gente pega em torno de 350 meninas dentro do projeto de um ano, né? A gente está no 4º ano do projeto. É todo através da lei do incentivo, né? Ou seja, são as empresas que aportam. Hoje é 2% do imposto de renda, então são grandes empresas como SLC, CMPC, Lojas Renner,
A gente tem a Unifértil. E agora me fugiu, mas daqui a pouco eu me lembro. Me pegou desprevenido aqui, né? SLC de Horizontina, então já tem aí, né? Então, a gente fazendo um trabalho como a gente está fazendo, porque qual é o meu objetivo como pessoa? Depois que eu cheguei na seleção, eu diria assim que eu cheguei no nível mais alto que eu poderia ter dentro do futebol feminino. Mas eu vi que o futebol feminino precisava mais de mim. Então eu tinha que inverter a pirâmide, dar oportunidade para as meninas que não têm condições de pagar uma escolinha, meninas que não têm condições de jogar no Grêmio, no Inter, no Juventude. E foi o que eu fiz. Eu dou oportunidade para as meninas de baixo poder aquisitivo poder jogar futebol. E isso a gente vai replicar a nossa ideia, fazer Rio Grande do Sul e crescer cada vez mais, daqui a pouco ser exemplo no Rio Grande do Sul e a gente ser exemplo para o resto do Brasil. E vem dando certo porque as coisas vêm crescendo a cada ano, porque cada ano que passa, a gente vem crescendo, cada vez mais meninas tendo oportunidade e a gente invertendo essa pirâmide do futebol feminino, que é o que todo mundo deveria fazer, né? Porque hoje são pouquíssimas as meninas que jogam futebol. Quem joga mesmo está nos grandes clubes, então o número de meninas é muito pouco. Como que a gente vai competir? Por exemplo, meninas federadas hoje, não sei se a gente chega a 2.000 meninas federadas no Brasil, enquanto que a gente está falando dos Estados Unidos, estão 35 milhões de meninas que praticam futebol. Né? Então, a diferença é muito absurda. Então, a gente tem que crescer muito ainda para a gente querer almejar aí uma medalha de ouro ou, quem sabe, um dos primeiros lugares no campeonato mundial, né? Eu acho que o Brasil tem chance, a gente torce para que ganhe. Mas a gente sabe que o caminho ainda é muito longo. Mas fazendo uma presença bonita, né? Usando o nome do programa aqui, fazendo uma grande presença, já tá bacana. A gente brinca muito com a questão do futebol raiz e futebol Nutella, né? Mas tudo que o futebol feminino não quer é um pouquinho de Nutella? Eu acho que ele pode ter a Nutella. Claro que todo mundo gosta de Nutella, mas o futebol raiz, ele faz parte da essência do futebol feminino, né? A gente que viveu lá no início, né? A dificuldade, a resiliência que a gente teve e tal. E hoje tu conseguir essa equidade que a gente tanto luta, que a gente tanto quer, eu acho que tá crescendo, vai crescer muito mais quando os contratos das meninas cada vez forem um pouquinho mais longos e começar a haver venda de atletas. Por quê? Porque daí o presidente vai sentir, opa, o futebol feminino tá bom agora. Os dirigentes vão começar... E só vai vender se tu formar, se tu investir em base, né? Exatamente. Mas tudo é um processo, tudo é um ciclo, né? E quem fizer esse ciclo da melhor forma possível vai sair na frente aí, com certeza. O valor do futebol gaúcho sempre teve muito atrelado à garra, à intensidade. E no meu modo de ver, isso está faltando hoje para o futebol profissional da dupla Grenal. Estou falando de futebol gaúcho. Existe um espelhamento, existe um conceito de que os valores do Inter, do futebol gaúcho, é um futebol de garra, é um futebol de entrega, tenta se espelhar, tenta se padronizar com o profissional para buscar uma sintonia entre o futebol pretendido pelo profissional masculino com o feminino. Existe uma sinergia nesse sentido ou ainda isso está muito distante? Quando eu estava no Inter, o futebol feminino era vinculado ao relacionamento social, que foi a forma naquela época que a gente encontrou de fazer. Hoje... Na época, quem era o Gelson Pires lá? Era o Norberto. Hoje, tá tudo dentro do mesmo guarda-chuva do futebol. Então, eu acredito que hoje, se no masculino tem um organograma, o feminino deveria ter o mesmo organograma, né? Agora, eu não tô lá dentro, nesse momento, eu não sei te dizer como é que tá acontecendo, né? A gente só vê os resultados, vê o que tá acontecendo, enfim. Talvez a Nani, como jornalista, possa sinergia. Eu sinto que falta, assim, falta. Até, por exemplo, a questão do Inter jogar no Beira-Rio, né? Que é algo que o Inter, por exemplo, ano passado teve mais jogos no Beira-Rio, por enquanto, esse ano tá complicado, assim, a gente não tá vendo o Inter botar os jogos no Beira-Rio. O Inter vai jogar a próxima rodada em Novo Hamburgo, né? Então, eu acho que tá faltando essa proximidade, assim. Eu acho que o Inter tá pecando um pouco nesse sentido, assim, de trazer as meninas mais perto da torcida, sabe? Os jogos estão sendo a maioria em Alvorada, porque não tá podendo mais ser no Sesc, por conta de umas novas exigências da CBF. O Sesc não pode mais ter os jogos do futebol feminino.
mas tá sendo alguns em Alvorada, daí alguns vão... Até o Grêmio, por exemplo, jogou no Zequinha, aí o Inter vai lá e joga no Novo Hamburgo. Então, falta, assim, um pouco dessa proximidade mesmo, sabe? E até, mano, quando houve uma sinergia, né? Que foi na final do Campeonato Brasileiro do ano Exatamente. passado, o Inter bateu o recorde de público no Brasil, colocando 37 mil pessoas dentro do estádio Beira-Rio. Tu imagina se cada pessoa ali, em vez de levar um alimento, porque tu comprar 2 quilos de alimento custa R$10, pagasse 10, R$20. Pagaria com certeza a conta do estádio, né? Então, essa conta custa muito caro para abrir. Quando existe uma sinergia para se colocar o público lá dentro, o público vai. E eu acho que a gente tem que saber fazer do limão uma limonada, tá? Vou dizer por quê. Hoje a gente fala muito sobre a elitização do futebol, porque com as reformas dos estádios para a Copa do Mundo, o aparelhamento ficou muito mais caro, então tu precisa aumentar o ticket. Ok? Então a gente sabe que o volume gerado no negócio de futebol masculino é muito maior do que no negócio feminino. Mas será que não é a oportunidade de fazer um ticket mais barato para poder jogar, principalmente esses grandes jogos, como tu está sugerindo, de não só para quem tem carteirinha vermelha, o sócio não ser um jeito de estar fidelizando o campeão do mundo e as outras modalidades que não têm direito a ingresso ou que têm desconto em ingresso. Então, tu tem como criar soluções criativas para aproximar, porque eu já passo a palavra para ti, porque às vezes é o seguinte, não é a grana, é o sentimento de pertencimento. É o clube fazer um esforço para colocar o equipamento Beira-Rio à disposição do futebol feminino, principalmente para os grandes jogos, mas para que eu me sinta, não, eu estou em casa, eu estou no meu vestiário, o vínculo que tu criaste com o Inter, que hoje é muito raro no futebol, né? Tu construiu uma carreira que tu teve um hiato ali na Europa que foi muito importante para o próprio Inter, não foi só importante para ti, porque depois tu vai trazer todo esse know-how. Então, essa relação de pertencimento, essa relação de vínculo, de criar identidade, é o que cria valor, é o que cria cultura para que tu tenha uma equipe competitiva, para que tenha uma equipe com as características do torcedor que te dá suporte, que te apoia, né? Até um dos problemas de botar os jogos no Beira-Rio, que o pessoal fala, o público foi pouco. Por exemplo, esse ano não deu 3 mil pessoas, se eu não me engano, no jogo que teve no Beira-Rio, que foi a estreia das gurias. Só que o jogo era numa segunda-feira, sabe, 7 horas da noite. Então, tem essa questão do horário também, que dificulta bastante, porque a final, por exemplo, ano passado foi às 11, se eu não me engano, né? 11 horas da manhã no domingo, que é aquele horário que é considerado o melhor para o pessoal ir, né? Fez um dia lindo também. Então, eu acho que falta um pouco dessa questão do horário ajudar também. Mas o horário tem muito a ver com a grade de TV, né? Exatamente. Mas esse ano até eu achei um pouco de retrocesso em relação à televisão, né? Menos jogos estão sendo transmitidos, apesar de estarem na Globo, não são menos jogos que estão sendo transmitidos, porque ano passado tinha a Band junto. Então, esse ano ficou só na Globo. E aí os clubes estão tendo que fazer essa transmissão e nem todos os clubes conseguem. Então, a gente tem jogos que são às cegas, né? Então, isso é uma questão que o futebol feminino luta muito ainda, porque a gente dá 10 passos pra frente, mas vai lá e dá 20 pra trás, sabe? Parece que falta alguma coisa. E é justamente a política, né? Porque exatamente. Quando nós tínhamos Rogério Caboclo, que era o presidente da CBF, os jogos eram todos televisionados, sub-14, sub-16, sub-17. Era na Eleven Sports, sub-20, todos os jogos eram televisionados. A Maicujo transmitia para a CBF TV, né? Exatamente. E aí, quando a gente tem, daqui a pouco, uma política que entende que o futebol feminino é difícil tudo tem que conquistar as pessoas para elas entenderem que o futebol feminino está crescendo. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, tá? Gramado e Canela hoje é uma das maiores referências do turismo brasileiro e não tem praia, e né, compete com o litoral nordestino que é em nível de Caribe, tá certo? Se lá há 50 anos atrás, quando começou a se investir no Festival de Cinema de Gramado, por exemplo, tu olhasse e dissesse assim, não, mas peraí, o Festival de Cinema dá prejuízo, então não está valendo para Gramado, a prefeitura está gastando com isso, vamos esquecer esse projeto. Provavelmente Gramado não seria o que é hoje. Então, o fomentar
ele é um investimento, ele é um risco, ele é resiliência, não é um projeto, não é um projeto de uma gestão, é um projeto de Estado, é um projeto para ser perene, para construir todo um trabalho, né, de valorização da marca em relação à equidade, em questões importantes, em relação à evolução global que a gente está tendo nesse sentido. A gente tem muito que evoluir, mas é fundamental que a gente entenda que as coisas não vão acontecer da noite para o dia, que tu precisa primeiro ter essa relação para chamar a atenção de um universo de 8 milhões de colorados, que cada vez mais vão entender a importância disso. Então, cabe a gente a usar, obviamente, o Presença Colorada, a usar a Rádio Inferno, a Rádio Grenal, o trabalho importantíssimo que tu faz de formação de cidadã hoje nas tuas escolas, né? Porque não é só o esporte, é a resiliência. Daqui a pouco é chegar para uma menina que não teria condições de estar ali e, ao mesmo tempo, dizer para ela que ela está pronta, que muitas vezes eu sempre digo assim, já fiz muita palestra assim para crianças em vulnerabilidade. Tu não pode chegar naquele lugar e dizer assim, coitadinho, etc. Não, tu tem que dizer, cara, a experiência de vida que tu tá tendo, se tu usar ela a teu favor, tu tem vantagem do que aquele cara que está coberto naquele guarda-chuva familiar, tradicional, com estrutura. Então, a gente sempre também tem que estar vendo o copo meio cheio para dar essa autoestima, para dar essa convicção de que aquele ser, ele pode sim ser resiliente, que ele pode cair, tropeçar, mas que vai ter alguém para dar a mão para que ele levante, assim. Então, eu acho que essa relação ela é muito linda, é peculiar, assim, e o esporte, pela paixão, ele tem vocação para isso. Gurias, a gente está acabando aqui, o papo fluiu de uma maneira absurda, assim. Eu quero que vocês voltem aqui sempre que vocês quiserem, vai ser uma honra para mim. Mas antes, obviamente, eu queria saber de vocês o que a gente pode fazer hoje, atualmente, com a visão de vocês, com a expertise de vocês, para melhorar o Esporte Clube Internacional, para melhorar essas relações, não só no futebol feminino, mas na base, no profissional. O que está faltando hoje para o Inter retomar essa senda de vitórias? Nossa, que pergunta difícil. Mas eu passei pano agora. É hora da verdade. Vai lá, Duda. Vai, Duda. Vai lá, Duda. Ué, esse passe foi pro lado, não foi vertical, hein? Foi pro lado. Poxa, eu acho que, querendo ou não, eu falando como colorada, como Sim. torcedora, né? Querendo ou não, o masculino, ele acaba nos puniciando, assim, né? Pô, o Inter tá bem. Eles estão falando do masculino. Eles nem querem saber se o feminino ganhou, o masculino perdeu, né? As pessoas, elas veem o masculino, né? Então, eu falando assim do masculino, quem sabe se no brasileiro tá difícil, quem sabe numa Copa do Brasil a bola não entre, a gente não... Estamos bem pertinho, né? Ali daqui a pouco, se a gente for pensar, são poucos jogos para um título. Uma Libertadores, quem sabe, um bom resultado. Eu acho que quando a gente é colorado, a gente torce sempre pelo clube, independente se ganhar com a mão ou não, né? Claro que a gente quer ver um time jogando bem, mas a gente entende que às vezes é difícil ter um contexto inteiro, e como é difícil a gente criticar sem assistir um treino, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, por que o Mano está escolhendo essa. Ele quer o bem do time, porque ele recebe para isso, né? Então jamais ele vai escolher contra. Então eu vejo que eu torço, eu vou ao estádio, eu quero ver o meu time ganhar. Pô, ganhando um Grenal já nos ajuda bastante, né? Porque o Grenal, ele enche, ele não só no masculino, mas no feminino também. Nós vamos ter Grenal Arruma agora. casa, né? Nós vamos ter Grenal agora também no feminino. Então, Ele vira a chave, né? ele vira a chave. Lembrando que esse programa foi gravado às vésperas do Grenal. Dos dois Grenais. A gente espera
espera, exatamente. A gente espera que dê tudo certo pra gente. Agora isso tem esse sentimento, né? Assim, Colorado, ele tem isso, né? Ele sofre com o time, daí chega na véspera do jogo, o cara pensa, não, mas vai virar chave. Agora vai dar tudo certo. Agora Sempre vai virar chave. Daí tu sai com a cabeça. Coisa. Eu sou um que quando as coisas não vão bem, eu não ouço coletiva, eu não ouço mais nada, eu desligo. Eu sei que eu tô jogando contra a gente, tá, Dani? Mas eu não consigo. Eu fico assim, numa irritação, mas passa, porque o futebol, claro que é alegria, que a gente quer vitória, que a gente quer, mas esse vínculo, essa coisa, eu frequentei muito estádio nos anos 90, né? Eu continuo frequentando, eu vou a todos os jogos que eu posso. Só a comunidade, só os meus shows que me tiram. Tem um show muito longe, acabou no sábado de noite, que às vezes tem, senão eu tô sempre lá. Então, assim, é o compromisso profissional que me tira do estádio. Eu gosto muito de ir no estádio, acho que a gente vê futebol de uma maneira diferente, sem a bola, o posicionamento, etc. Agora, a gente se engana, a gente se apaixona, e essa resiliência, eu nos anos 90 ali, que o Inter ganhou muito pouco, eu tinha orgulho de ser colorado, porque eu não era o torcedor das vitórias, da moda, etc. Era a minha paixão, era a minha convicção, era o orgulho de ser o clube do povo, o orgulho de ser um clube plural nesse sentido. E isso é uma grande verdade. Assim, quando o Inter ganha, tu assiste ali a coletiva, tu ouve a coletiva naquele engarrafamento da saída do Beira-Rio. Quando o Inter perde, eu sou uma que eu prefiro ouvir a comunidade. Boa. Entendeu? Eu prefiro ouvir então, quer dizer, eu acho que faz parte do Colorado, né? Agora eu vou deixar uma dica aqui. Tá faltando um jingle pras gurias. Tá faltando uma música aí pras gurias coloradas, hein? Sabe que eu, nesse sentido, eu tenho uma história que naquele Grenal do Pedro Júnior, eu cantei uma música que eu tinha feito, que era Colorado, quem manda aqui é o Colorado, tá? E a geral ficou bravo comigo por causa daquela coisa. E aí e o Pedro, nós tava ganhando aquele jogo, o Pedro Júnior faz o gol no final, era gol qualificado, e eles foram campeões, assim. Só que foi aquele jogo que o Michel saiu do time, que entrou, graças à perda daquele gauchão, que o Jorge Wagner e o Alex viraram titulares. Ali o Inter parece que se ajeita por causa daquela perda. Então eu digo assim, eu dei sorte, porque senão eu ia ter mantido aquele monte de gente que não construiu como a gente construiu. Mas essa coisa o futebol marca muito, né? Agora, pra mim, vai ser uma honra fazer uma música pro futebol feminino. Pô, podemos fazer ideia, junto até já, né? Então vou combinar com o Curra lá e vou fazer. Boa. Fica a dica aí, né? E tu, né, se tu tem a caneta na mão, tu que manda do bagulho, o que nós vamos fazer pra melhorar o nosso time? Eu acho que o que a Duda falou eu concordo, assim, focar na Copa do Brasil, né? Eu acho que a Copa do Brasil é a maior chance que o Inter tem de título, assim, então não é difícil, não é longe, né? Então são poucos jogos. Depois das oitavas, falta um mês ainda para as quartas, e em teoria vão vir os reforços. Então, é importante, assim, esse segmento da Copa do Brasil, até pela questão financeira, que a gente sabe que não é fácil por parte do Inter, né? Que as últimas gestões complicaram um pouco a questão financeira, né? Principalmente quando a gente foi rebaixado lá. Então, eu acho que precisa focar na Copa do Brasil mesmo, mas não pode deixar o Brasileirão de lado, né? Porque a gente sabe que o Brasileirão chega uma hora ali que fica complicado. Que bom que o Inter... que bom não, né? Que péssimo que o Inter tá mal, mas que bom que é agora, que é no começo, porque dá tempo de mudar, né? Eu acho que quando a gente foi rebaixado, a gente tava com uma esperança de algo bom pro Inter, e aí as coisas começaram a decair ao longo do campeonato. Eu acho que é melhor ter essa queda no começo do que no final. Então, dá pra mudar ainda a situação. Em relação ao futebol feminino, acho que o Inter tem que dar uma importância um pouco maior pra base. Eu tô sentindo falta disso, a gente vê... O masculino também, né? O masculino também, mas mais no feminino, assim, o Inter é campeão de tudo na base. E esse ano, eu sinto que não tá a mesma coisa, sabe? Muitas meninas saíram, mudou o técnico, não tá a mesma organização, assim, né? E eu acho que isso pode acabar dando prejuízo pro Inter no futuro, porque hoje a gente tem várias meninas no profissional que atuaram na base do Inter, né? Então,
Eu acho que é bem importante isso. E em relação ao torcedor, eu acho que o torcedor tem que acontecer o que tu falou. Eu tenho orgulho de ser colorado, independente do momento, né? Eu tava ali no rebaixamento e eu tava no campeão mundial. Então, passar isso pras crianças, eu acho que isso é muito importante. Eu vejo muito pelo meu irmão tem 10 anos. E chegou um momento em que ele disse assim, meu Deus, o Inter só perde, né? Isso foi, acho que uns 2, 3 anos atrás, assim. E eu disse, mas as gurias não. E aí eu comecei a levar ele nos jogos das gurias, ele tirar foto. E ele, meu Deus, eu sou muito colorado, sabe? Então, eu acho que é importante, assim, passar isso pras crianças. O amor pras crianças, porque é elas que vão dar continuidade nisso, né? Perfeito. Sabe que o meu, assim, às vezes perde um jogo, alguma coisa, perdeu o Caxias, eu disse, pá, larguei, não vou mais conseguir. Vai. E outra, como é meu filho, é muito identificado com o Inter, o bullying em cima dele, Claro. entende? E ele enfrenta, a maioria dos amigos dele são gremistas, assim, deu a casualidade, aquela coisa, pressão em cima, ele aguenta. Pai, eu não quero ir no colégio amanhã, tu vai, porque tu tem que ir, tu vai lá. E tu não mas é precisa isso aí. ofender ninguém agora, tu te defende, entendeu? E até, mano, só fica aqui uma informação, né? Eu diria que o título mais que o Inter tem chance este ano, eu diria, um título de expressão, é a Libertadores Feminina. Feminina. Porque é um tiro curto, joga Inter, Corinthians e Palmeiras, né, do Brasil. Então, os outros times em tese são da América do Sul, é um jogo só de 90 minutos. Então, a gente tem chance. Título inédito, né? A gente tem chance. É a primeira participação de um time gaúcho. Então fica a dica aí pro pessoal com curtir, certeza. assistir, Outubro? torcer pelo Outubro, Inter, né? É em outubro na Colômbia. Porque eu acho que aí a gente tem uma chance e a chance é eu também grande. acho. Sem dúvida. Vamos torcer. Gente, passou voando o papo aqui, mostra justamente a capacidade, a fluência, né? A paixão pelo futebol, o coloradismo de vocês. Então, Duda, Nani, muito obrigado, né? As portas aqui do Presença Colorada estão sempre abertas para vocês. Eu queria fazer uma provocação que dentro aqui desse projeto a gente tenha também mais ênfase ao futebol feminino. Então, qualquer pauta, para a gente trazer atletas, etc., eu faço questão de colocar à disposição para que a gente possa estar dando o devido valor. Muito obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, parabéns pela trajetória de vocês, né? Eu queria saber considerações finais, assim, em relação ao futuro, o teu orgulho, a tua história como futebol, tuas projeções para o futuro como colorada, como jornalista, né, como referência dentro da Rádio Inferno, aqui, ó, a melhor boleira da Rádio Inferno é a Nani, né? Eu vi ali, os guris são meio perna de pau ali, o Juliano entendeu? o Juliano até vai joga bem, bem, mas a camisa 10 é tua, não é? Eu acho que o Juliano... O Juliano é o 10 Juliano. hoje, então, até a humildade de Juliano é Nani, gemelo. Mas assim, muito obrigado mesmo. A gente está aqui de portas abertas para enaltecer a beleza do futebol feminino. Muito obrigado. Valeu, a gente que agradece, né? E sigam lá na rede social, Duda, Isso, _ por Luizelli, Escola da Duda, tem Escola da Duda Futebol Feminino e nosso projeto social que é a ABC da Bola com as Meninas. Então, qualquer um deles vai nos achar, né? E certamente eu acho que cada vez mais mulheres no meio do esporte e do futebol, cada vez mais coloradas, né? É sempre um motivo de orgulho para quem praticamente aí começou toda uma história aí dentro do futebol feminino. Bom, o clube mais vencedor hoje tem uma comandante feminina, né? Que é a Leila, o Palmeiras, né? Com certeza. Né? Então, e dando show de gestão, né? O Palmeiras mudou da água para o vinho. Esses dias eu vi justamente o Alex falando. Não me lembro se foi o Alex, algum atleta que passou pelo Palmeiras disse assim: vem cá, mas tu faz tempo que tu não vai lá. É impressionante o que tá o Palmeiras, a estrutura. É muita diferença, né? O Cícero é gaúcho aqui de Taquari, que é um dos coordenadores de todo esse projeto lá. Então, é o trabalho que o Palmeiras faz hoje, ele tem que ser espelho para qualquer
Clube Nacional. Nani, tuas considerações finais, muito obrigado pelo carinho. Agradecer, Seja sempre bem-vinda. muito obrigada, agradecer mais uma vez, né, o convite, a parceria aí com a Duda e dizer pro pessoal seguir as redes sociais aí da Rádio Inferno, @Inferno Meu Destino no Instagram e @Inferno Destino no Twitter, nosso canal no YouTube, a gente passa todos os jogos do Inter lá. Né? Então, vai lá, se inscreve no canal e também as minhas redes sociais, @Nani Chemelo com 2 L's. E agradecer muito, fiquei muito feliz, adorei o papo. E também. torcendo muito por uma melhora do Inter masculino. E a classificação do feminino aí tá quase garantida já, né? E tomara que elas consigam ir longe de novo no Campeonato Brasileiro. Vai dar tudo certo. Obrigado, gurias. Então, não deixa de seguir a gente no @Presença Colorada, no Twitter e no Facebook é Press Colorada, @Press Colorada, e no TikTok e no Instagram é @Presença Colorada, tá? E não deixa de compartilhar, de divulgar, que cada vez mais a gente está aqui apaixonado por esse projeto. Valeu, eu diria que hoje sim, nós temos 2 grandes presenças aqui, não podia deixar de... Eu acho que eu não tinha falado grande presença hoje ainda no programa, imagina, né? Falou algumas vezes. É? Bom, mas não sei por que eu não me dei conta, porque será, né? Mas obrigado, Nani, obrigado, Duda. Valeu todo mundo que curte aí o Presença Colorada. Semana que vem a gente está de volta, às segundas-feiras, às 8h06. Por que será que é às 20h06, né? Valeu, galera. Obrigado, grande presença.